Olá, tudo bem? Eu aqui de novo. Vamos continuar falando sobre o nosso amigo capitalismo, né? Vamos entender a fundo o que é esse sistema assim selvagem, né? Esse sistema vilão, né? Onde foi que criaram esse conceito? De onde surgiu esse conceito, né? Então, nós vamos voltar lá no final do século XIX para o século XX, onde começou a evolução industrial, né? Naquele tempo, né, naquela época, estava acontecendo a transição, na verdade, de um sistema para o outro. O sistema econômico daquela época era o feudalismo, né, onde existia algumas classes privilegiadas e a maioria era excluída do capital, né? Na verdade, o capitalismo existia. O capitalismo existe desde Cristo, quando você vê que Judas trocou, né, a prisão de Cristo por 30 moedas de prata. Então, o capitalismo já existia. O capitalismo é muito antigo. Depois a gente vai dar mais uma pincelada lá no passado, para você saber de onde ele surgiu. Onde surgiu a primeira moeda, né? Mas hoje a gente vai falar mesmo sobre a evolução industrial para cá. Então, no sistema feudal existia uma pirâmide, né? Como sempre, que no topo da pirâmide estava o senhor feudal, que era o dono da terra, mais embaixo estava o clero e o pessoal que fazia a sua segurança, né? Aquele pessoal de confiança do senhor feudal. Mais embaixo estavam os vassalos que trabalhavam e recebiam algo em troca, né? E mais embaixo estavam os camponeses que só tinham o direito de trabalhar pela comida, né? Esse era o sistema daquela época. E aí os grandes senhores feudais resolveram também, então, juntar os seus dinheiros e comprar e investir em máquinas de produção em grande escala, né? Porque existia a produção, né? Mas era tudo em teares manuais, era tudo feito muito precariamente, né? Então, poucas pessoas tinham acesso. Então, eles disseram, não, então vamos comprar máquinas mais potentes, contratar pessoas e vamos começar a produzir. Só que nesse processo, houve muita exploração de mão de obra, né? Porque muitas mulheres, homens e até crianças trabalhavam naqueles galpões dias a fio, horas a fio, né? 12, 13, 14, 15 horas por dia para produzir os mais variados produtos que a indústria daquela época permitia, né? A tecnologia permitia ser fabricados naquela época. Então as pessoas adoeciam com muita frequência, né? Até faleciam por más condições de trabalho. E aí foi aí que surgiu o vilão, né? Essa ideia de que o capitalismo é um vilão, né? Só quando você vai viver de passado, né? Você vai voltar no passado, você vai olhar para o passado e ver como foi construído. Você vai ver aquela época, você vai ver o que estava acontecendo naquele contexto histórico, para você entender por que isso acontecia lá, né? Mas para hoje, quando você olha hoje, como é o capitalismo hoje, né? Então foi naquela época, pessoal, que surgiram os sindicatos, né? Então os sindicatos até então, o pessoal que não pensava, né, na pobreza, mas a partir do momento da evolução industrial, que o povo estava ganhando muito dinheiro, movimentando muitos recursos, o sindicato resolveu, quer dizer, as pessoas resolveram a se mobilizar para criar sindicato de defesa de direito. Graças a Deus, né, porque os sindicatos naquela época foram bem viáveis, porque não estou aqui defendendo o que deu errado. O que deu errado, deu. Agora a gente tem que olhar para frente, né? O que deu certo depois? O sindicato surgiu na hora certa, né? E até um determinado momento, eu acredito que até os anos 50, nos anos 60, o sindicato foi muito útil, né? Construíram várias políticas, construíram várias leis, intermediaram várias negociações e os trabalhadores conseguiram se promover
muito, né? Ganharam muitos direitos perante os empregadores, né? Os empresários. Então, acredito que o papel do sindicato foi importante naquela época, mas o que o sindicato não esperava? Ele não esperava que os empresários iriam aderir a todas as exigências e os empregados iam ficar mais ao lado dos seus empregadores, né, por causa dos seus empregos e dos seus direitos, do que do sindicato. Hoje em dia, o sindicato não faz mais sentido nenhum para as empresas, nem para os empregados, porque, principalmente, né, para os empregados das empresas privadas, porque os empregados já têm todos os direitos que eles têm, não tem mais como ter direito, né, na indústria, no comércio, porque nós já temos todos os direitos. Então, os sindicatos teve a sua relevância, né, naquele período, mas o que o sindicato não esperava é que os empresários iriam aderir às políticas, né, criadas para disciplinar o capitalismo e que o capitalismo iria continuar evoluindo, né? Eles não acreditavam nisso, eles pensavam que o capitalismo ia acabar e ia continuar, ia voltar ao sistema feudal. E até hoje eles lutam para que o socialismo seja implantado, porque o socialismo é muito parecido com o sistema feudal. A única diferença é que a oligarquia é só um grupo de empresários que ganham muito dinheiro e sustentam o governo, e o clero está de fora, né? O clero está de fora da hierarquia deles. E o resto da população é toda pobre, dependendo daquela oligarquia, né? Então, é muito parecido. A única diferença é que o clero fica fora. Eles não gostam da igreja, eles não gostam do clero, né? Então, pessoal, para você entender que houve sim a exploração, tá? Mas nós não podemos parar no ponto em que deu errado. A gente tem que evoluir junto. Se nós queremos evoluir, nós temos que evoluir com a história, né? Então, olhar para trás o que deu errado e fazer diferente hoje, né? Muitas empresas hoje olham para trás e faz diferente. Outras empresas olham e quer fazer igual e elas se dão mal, porque os empregados estão munidos de direito, né? Então, veja, hoje em dia o sindicato não tem relevância nenhuma para os empregados, né? Ninguém quer saber de sindicato, o sindicato só dá despesa, problema e politicagem, né? Então, tá assim, os empregados, as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem ganhar dinheiro, seja como empregado, seja como empreendedor, elas já estão entendendo que não precisa de ser intermediado, né? Que elas têm o direito da livre iniciativa. Então, você precisa entender isso, né? A livre iniciativa é para todos, não é só para os ricos, não é só para os médios, é para todos que querem ter acesso ao poder de empreender, de ter o seu negócio, de fazer dinheiro com o seu trabalho, com a sua criatividade, com a sua ideia, né? Desde que ela seja viável, aplicável e vai fazer bem para a sociedade, vai ajudar alguém, né? Resolver o problema de alguém. Então, isso vai ser viável. Se tiver essas características, o seu negócio dará certo. Então, você precisa entender isso, que nós não estamos dentro mais do capitalismo selvagem. Muito pelo contrário, hoje está todo mundo feliz, porque pode comprar um iPhone, porque pode comprar, sei lá, nem que seja um Motorola, né? Barato, mas pode comprar. Quem é que podia comprar lá atrás? Quem é que pode comprar isso em Cuba? Quem é que pode comprar na Venezuela? Um sistema socialista? Ninguém. Somente os turistas e a pequena oligarquia que está com o governo. Então veja que o capitalismo hoje se tornou essa ferramenta que possibilita a liberdade das pessoas em ter acesso às coisas que elas não tinham antigamente, né? Então, essa mentalidade que você tem que ter como empreendedor, essa mentalidade você tem que ter como empregado também, porque o seu dinheiro só vai ser abençoado, o seu dinheiro só vai ser bem aplicado se você compreender que o capitalismo é o único sistema que dá oportunidade para você ganhar o seu dinheiro honestamente e gastar com o que você bem entender,
em prol de você, da sua família, de quem você quiser, entendeu? Então, isso muda tudo, isso vira a chave na sua mente, vira a chave na sua mente, porque você começa a entender como funciona, como gira as coisas, entendeu? Então, pessoal, o passado é importante para a gente olhar e ver como nós, como ser humano, evoluímos, né? Desde o final do século XIX para cá. Como o sistema evoluiu desde do século XIX para cá, né? Como o sistema político deveria ter evoluído do século XIX para cá, né? Então, nós precisamos entender que se nós estivermos de acordo com todas as questões, de maneira consciente de como elas funcionam, do que elas são, ter esse conhecimento de base mais profundo sobre as coisas, nós podemos estar resolvendo, nós podemos estar solucionando o nosso problema como pessoa, como indivíduo, sem precisar depender de bandeira do A ou B, né? Sem precisar de que as pessoas digam o que você vai fazer, sem precisar de grupos para resolver os seus problemas, que muitas vezes grupos dão menos problemas, e eu sou testemunha viva disso. Em outro momento vou contar um pouco da minha história, da minha experiência com grupos para você, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha entendido, né, que o nosso amigo capitalismo também já foi um vilão no passado, mas que hoje ele não é mais o vilão, e na verdade ele é a ferramenta que nos possibilita ser melhores, e eu vou te contar por quê. Então, quando você entende o capitalismo como um sistema benéfico, você compreende também o valor do dinheiro, né? O que o dinheiro representa na sociedade. O que o dinheiro representa para você e para mim, né? O dinheiro, pessoal, não torna você uma pessoa pior do que você é. Na verdade, o dinheiro amplia o que você é. Se você é uma pessoa boa, você será uma pessoa melhor, porque você vai ter dinheiro para ajudar mais pessoas. Se você é uma pessoa má, você vai ser pior, porque você vai ter mais dinheiro para acessar coisas ruins, fazer mais coisas más. Então veja que não é bem assim como pregam por aí, né? Que o dinheiro transforma a pessoa no que ela não é. Não, o dinheiro só amplia o que ela já é, né? Então veja, todas essas crenças são derrubadas quando você aprofunda no estudo do conceito, né? Então, no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre o capitalismo, mas nós vamos aprofundar um pouco mais, porque tudo isso que eu estou falando aqui é apenas a ponta do iceberg, né? Nós vamos mais na profundidade desse sistema. Vocês vão ficar surpresos com as novidades, com as coisas que você vai tomar consciência a partir daqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo e a vitória é nossa!